Olá, bom dia, tudo bem com vocês? A nossa conversa de hoje é com a Pati lá no Caminho Primitivo de Santiago, que ela tem uma história linda de mudança de vida, mudança de carreira, devido à jornada, né, do Caminho de Santiago, tanto que ela abriu o albergue, o Casa Sueño, em Salas, nas Astúrias, no Caminho Primitivo de Santiago. Então agora vamos conversar com ela direto então lá da Espanha, nas Astúrias. Aqui está, Casa Sueño. Vamos ver agora. A Patrícia está chegando. Vocês estão me ouvindo bem? Olá, peregrina! Oi, Andréia. Boa tarde. Tudo bom? Tudo ótimo. Buenas tardes. Aqui ainda é bom dia. Verdade, aqui tá tarde. É, menina. Que horas são aí agora? Agora são as 16 horas aqui. 16 horas. Aqui estamos 11 horas, né? São 5 horas de diferença. Patrícia, primeiro lugar, muito obrigada por participar, muito obrigada pelo convite. A Paty e eu nos conhecemos online e é muito, né, para mim é muito, assim, forte que a nossa conexão parece que a gente se conhece de tempos, né? Porque a gente falou algumas vezes por vídeo e no ano passado no mês das mulheres, em março, eu fiz uma série de lives com peregrinas e a gente conversou, né, também. E, nossa, uma história linda, uma história de mudança no caminho de Santiago. Então, eu gostaria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da tua história. Você é daqui de São Paulo mesmo, né, Paty? Sim, sim, sou de São Paulo mesmo. Antes de continuar, só para saber, você tá me escutando bem? Tá tudo bem? Maravilhosamente bem. Perfeito. Então, vou contar um pouquinho. Bom, eu sou de São Paulo, nasci em São Paulo. Tive uma vida sempre totalmente metropolitana. Trabalhava, tinha minha rotina, minha casa. Gostava muito de São Paulo, mas tinha os meus poréns, né? Então, sempre fui uma pessoa muito ligada com a natureza, gostava de fazer escapadas para cachoeira, para praia. E sempre na minha cabeça viver o caminho de Santiago, tá? Eu sempre fui uma pessoa um pouco aventureira, então sempre quis passar o desafio de poder viver, por exemplo, 30 dias, no caso do caminho francês, que foi o primeiro que eu fiz, 30 dias sozinha caminhando, né? E eu fiz ele sozinha. Então, eu era advogada, eu também tinha uma vida muito regrada do ponto de vista de trabalho, e no meu momento livre buscava essa liberdade. Então, eu, em 2015, quando eu tive um período sabático, eu era diretora jurídica de grandes empresas, e a empresa que eu estava, ela foi adquirida por um fundo de investimento, e pouco a pouco os executivos, altos executivos foram saindo, porque eu sabia que chegaria a minha vez. E eu me lembro que foi um carnaval que eu estava na Riviera Maya, no México, que eu já me inteirei que chegaria logo a minha vez, eu fiz minha lista de desejos. E nessa lista eu coloquei o que eu faria no momento que eu fosse demitida. Então foi me preparava ativamente para uma coisa que não era uma coisa agradável, mas eu pensei como tornar o problema que estava acontecendo, que era inevitável, como tornar uma coisa positiva na minha vida. E de imediato eu decidi, não quero voltar a trabalhar, quando isso acontecer quero tomar um ano para mim, e nesse ano vou fazer o caminho de Santiago. Mas quero fazer ele de uma forma bem feita, quero não correr exatamente riscos desnecessários, quero ver qual é o melhor traçado, a melhor mochila, se isso se faz sozinha, se faz acompanhado, se tem muita gente, pouca gente, melhor época do ano. Então me coloquei, na época de 2015 ainda tinha muito menos informação hoje do que tem sobre o caminho, acho que ainda não era tão forte as redes sociais como hoje em dia são uma realidade para todo mundo. Então me coloquei com o Google e ia buscando informação,
E comecei pelo que era a minha parte, né? Então pensei, a primeira coisa que eu tenho que fazer, se eu quero fazer um caminho sozinha, eu quero estar forte. Forte no sentido, quero pelo menos praticar um pouquinho de esporte. Não acho que é essencial se uma pessoa de uma hora para outra falar, quero fazer o caminho, também pode acontecer, mas no meu caso, como eu tinha tempo para me preparar, eu falei, eu quero fazê-lo de uma forma que esteja tudo muito controlado na minha mão. E depois eu descobri que não estava nada controlado. Mas até começar o caminho, estava tudo muito no meu controle. Então, me preparei fisicamente, comecei na academia, personal trainer, fiz poucas caminhadas, não caminhava mais que 2 km por dia, porque eu acho muito monótono você caminhar na cidade, muitos quilômetros. Eu imaginava como o nosso corpo se adapta a caminhar 40, 30, 20 quilômetros por dia. A gente faz aqui no Caminho de Santiago de uma forma muito fácil, muito agradável, e como você fazendo um treinamento, vejo muita gente treinar, isso é aborrecido, né? Até, desculpa, às vezes eu confundo as palavras português e espanhol, tá? Então, às vezes é monótono, não aburrido. Eu às vezes erro um pouquinho, mas vou tentar focar só no português. Eu acho tão bonitinho que você tá com sotaque, assim, né? Eu sinto diferença da última vez que a gente se falou. Eu, Eu é, é, adoro. Eu tenho um pouco de dificuldade às vezes com o português. Não muita agora, como eu tenho agora minha filha, eu também falo muito com ela português, me ajudou muito. Mas até eu ter ela, eu falava só espanhol todo o tempo. Meu marido também fala espanhol, então já não me saía português. Agora eu melhorei. Mas Sim, fica, às vezes eu noto que tem um acentinho aí, tem um pouquinho. sim. Mas isso, a caminhada, acho que quando você está fazendo na cidade, não tem nada a ver quando você começa o caminho, né? Que acho que é a missão de muitas pessoas. E logo, então, eu me preparei, eu comprei o equipamento, por sorte tinha uma viagem para fazer para o exterior, e eu fui numa loja especializada de equipamento para caminhadas, pude comprar a bota que eu queria com preço acessível, porque na época, não sei como está hoje em dia as lojas no Brasil, mas você tem o câmbio, então muitas vezes você compra o equipamento aí no Brasil, botas e tal, pode sair muito caro, então tem que pesquisar as coisas. Tem lojas que praticam preço também de produtos nacionais bons, né? Mas eu fui procurando na época as minhas alternativas, e consegui comprar tudo que eu queria e escolher o momento que eu ia. Eu fiz o caminho em francês, eu fiz no mês de junho, começando em junho, que ao contrário do que muita gente pensa, que quando já está chegando o verão isso aqui é muito cheio, não é verdade. Os meses muitas vezes mais cheios, pelo menos no caminho francês, e agora no primitivo isso varia um pouco mais, porque aqui o clima é mais uniforme ao longo do que é primavera, verão e outono. Mas no francês, como tem muito calor concentrado no verão, muita gente foge para os meses de ponta, que é maio e setembro. Em maio e setembro fica insuportável. Então, junho foi um mês super agradável. Na verdade, fez bastante sol, mas é algo que eu gosto. E ao contrário do que todo mundo fazia, que caminhava muito cedo e parava ao meio-dia, já se instalava no albergue, almoçava, não saía de lá, eu fazia uma pequena parada, um piquenique, eu parava com amigos em algum lugar e eu voltava a caminhar à tarde com o sol de loucos, mas eu gostava daquela solidão que eu tinha no período da tarde. Quase ninguém caminha no verão à tarde. Bom, ninguém caminhava, eu sempre sozinha. E isso foi muito gostoso, sabe? A forma que eu fui me descobrindo, me adaptando, vendo que eu gostava de caminhar sozinha, que eu gostava de confraternizar nos albergues, que eu gostava de desfrutar de comer um pincho, tomar uma cervejinha, mas ao mesmo tempo eu gostava de fazer a caminhada numa velocidade boa. Então você vai se descobrindo e aquilo que são aquilo que você faz com prazer, porque o caminho não tem que ser um sofrimento, né, André? Não sei exatamente como foi o seu, mas muita gente vem, quer sofrer, conta quantas bolhas. Eu não tive nenhuma bolha. Eu pesquisei super sobre como fazê-lo, passava vaselina no pé, amassei o calçado antes. Então, tudo que você pode fazer para evitar ter esses percalços no caminho, eu acho super aconselhável. E hoje vocês têm a Andréa aí disponível, se alguém tiver alguma dúvida pode me escrever. Então, acho que hoje com as mídias sociais, redes sociais, tecnologia, é tão fácil e a gente gosta, né, de ajudar. Eu acho que é como fazer o caminho de novo. Eu vou falando aqui, eu vou lembrando e tendo flashes meus, sabe, caminhando. E agora, sobretudo, que a gente está nesse período agora de retomada, que a gente vai falar daqui a pouquinho, de retomada do caminho, eu tenho muitas saudades dos peregrinos e muitas saudades de caminhar. Então, o meu caminho foi isso. Começou em 2015. Em 2015 fiz, então, em junho. E logo, quando eu estava caminhando, não sei se a gente já vai logo para essa parte, André, ou se a gente guarda para Vai sim.
quando eu estava caminhando, então, em 2015, eu queria caminhar sozinha e tudo isso sozinha. Estava nesse momento de querer me fortalecer como pessoa. Deixa eu fechar a porta, que tem um cachorro latindo. Eu estava me fortalecendo como pessoa e falei, bom, desse caminho eu saio para poder viver sozinha. Quero viver sozinha na minha casa, que eu vivia em São Paulo numa casa de rua e tinha um pouquinho de receio de morar sozinha na casa. Então era um desafio um pouco de vencer os medos, da violência, de coisas aí que no Brasil fazem parte da realidade. E na verdade, quando eu estava caminhando há mais ou menos 20 dias, essa é minha mãe que apareceu aí atrás no vídeo. Ah, sim! Olha o amor lá. Olá, tudo bom? Prazer. Prazer. E tá aqui me ajudando com a minha filha, porque o trabalho não é pouco, veio me ajudar com a minha filha. E tá meu pai também, veio os dois cuidarem da neta. Ai, que show! E então eu estava caminhando fazia uns 20 dias, com essa, querendo buscar essa independência, ia com meu cajado, com minha bota, sempre levava, não vou negar, mania de brasileiro comendo. O meu canivetinho escondido, falava, se eu tiver uma emergência, tenho que ter uma faca. Sempre com essa coisa de brasileiro de medo, que hoje em dia não tenho mais, que aqui é outra realidade. Eu, depois de 20 dias, entrei num albergue. Ai, quem acordou? Hora das visitas. Ai, meu Deus! Oi! Andréa, Tudo bom? acabamos de acordar. Ela Ai, tá enorme! Ui! Oi! Ai, querido! dá um beijo na Andréa, vai pra vovó. Beijo, beijo! Ela adorou, ela ficou feliz. Tava dando Que linda! E então eu entrei num albergue depois de 20 dias com toda essa perspectiva de independência e tal. Eu entrei, perguntei no albergue se tinha alguma cama disponível e assim que eu entrei, a pessoa que eu encontrei perguntei, tive um flechaço, que eles dizem aqui, amor à primeira vista. Tive uma coisa muito forte com o hospitaleiro que me recebeu e falei, nossa, olha o problema que eu vou me meter. Ainda tinha uma peregrina australiana atrás de mim que eu fazia assim para ela. Como, não quero esse problema na minha vida, sabe? E tentei fugir de todas as formas, Eu tentei fugir a noite inteira, fugir dele, porque eu falei, eu não quero, eu tenho uma vida, claro, eu vim aqui estruturar coisa para eu voltar, e agora realmente não quero pensar me apaixonar, que isso vai ser uma confusão. Bom, passei uma noite agradável, no final não consegui fazer tudo o que eu queria, mas no dia seguinte eu falei, não, eu vou seguir o meu caminho. Ele queria que eu ficasse, eu falei, não, eu tenho que caminhar. Trocamos telefones, e quem não ia imaginar que se você faz em um dia de caminhada, que são 20, 30 quilômetros, uma pessoa faz em 20 minutos de carro. Então, o fato da gente ter trocado telefones fez com que ele, bom, no dia seguinte também quisesse me ver, já sabia que eu ia estar no povoado pertinho e tal. Então a gente teve uma história muito bonita, mas muito difícil, né? Eu tinha uma vida bastante estruturada ali e me apaixonei perdidamente, sem imaginar como nem porquê. E ele também, porque foi recíproco à primeira vista. Mas eu levei um pouco como na brincadeira, entendeu? Eu falei, gostei, hospitaleiro, e tava rindo um pouco da situação. E comentei com os amigos meus franceses, né? Eu falei, o que eu vou fazer aqui com essa situação? Porque realmente eu conheci um cara legal, mas ele tem um albergue. O que eu vou fazer? Largar a minha vida e abrir um albergue? E daí esse meu amigo francês falou em inglês, por que não? Why not? E eu sempre brinco que a pergunta da minha vida foi por que não? Né? Então, por que não fazer o caminho? Por que não sair da sua zona de conforto? Por que não abrir um albergue? E isso tudo tomou uma proporção que hoje é a minha realidade, né? Hoje eu acabei aceitando o desafio, por que não? Acabei no caminho de Santiago. Voltei até a cidade que ele estava, fiquei uma semana com ele e falei, essa coisa é séria. Ele então foi para o Brasil, pediu minha mãe em casamento e decidimos. Ele queria viver no Brasil, mas eu decidi mais do que por ele e por mim, decidi pela filha que a gente queria ter e pela família que a gente queria construir. Decidi, não, a gente vai viver na Espanha. Eu não quero mais viver com a sensação de medo, de violência, de levar minha faquinha. Eu quero viver um pouco a liberdade mental, né? Então, abri mão de coisas construídas e decidi, então, fazer
algo diferente na minha vida. Minhas amigas falavam, mas você tá louca? O que aconteceu? Se eu tivesse escutado todo mundo que todo mundo falou, eu jamais viria, né? Porque as pessoas querem o seu bem e tem medo que você faça mudanças, né? Mas, na verdade, eu fiz essa mudança e, pouco a pouco, nós fomos aqui nos descobrindo, porque também foi tudo muito vapt-vupt. Então, a gente ficou... Depois, a gente abriu um albergue de aluguel, ainda no Caminho Francês. No Caminho Francês, a gente gostou bastante da experiência. Eu, sobretudo, ele já levava 5 anos com experiência com o Caminho, com o albergue, eu já gostava. Eu gostei, mas eu falei, olha, de aluguel, eu não sei, é muito caro, não quero, não. Preciso um pouco mais de estabilidade. Vamos caminhar, né? Chamei ele para a gente caminhar em dezembro de 2016. A gente fez o caminho primitivo, que a gente tinha pouco tempo. O caminho primitivo são 13 dias, ainda que é um caminho mais exigente. Então, os 13 dias se fazem longos, né? São praticamente 13 dias que você está todo dia caminhando, né? Você não fica tantas horas no albergue, mas é muito gostoso, com uma natureza exuberante, muito bonita. Então, a gente caminhou o primitivo e na busca de um lar. A gente saiu de ali e eu falei, eu quero encontrar agora um lugar para a gente fazer o nosso albergue, mas antes de tudo que fazer um albergue, eu quero encontrar um lugar que a gente chame de casa, e que seja o nosso lugar de viver, fazer a nossa família. E logo a gente caminhou, saiu de Oviedo, caminhou a primeira etapa duríssima, porque a gente não tinha treinado. Dessa vez foi tudo ao contrário. Foi do dia para a noite, porque a gente tinha trabalhado no outro albergue até dezembro. Fechou a porta do outro albergue, saiu para caminhar. E foi uma caminhada dura os primeiros dias. Eu me lembro, nossa, no terceiro dia eu não senti as pernas. Meu Deus, sabe? Mas depois melhora. O quarto, o quinto foi melhorando, mas porque é muita subida e descida. E logo quando a gente fez 2 etapas normais, e logo nesse terceiro dia que eu tinha muita dor, a gente fez uma etapa muito curtinha, a gente fez 10 quilômetros. E a gente chegou no povoado que hoje é a nossa casa, que chama Salas, em Astúrias. E tal qual a gente entrou nesse povoado, e eu já estava cansada, tinha um passeio do rio muito bonito, umas cachoeirinhas e tal. Eu fui me apaixonando pelo lugar, eu falei, olha, isso aqui me parece bem. E a gente já foi tomar alguma coisa, comer alguma coisa. E realmente era uma cidade que tinha tudo que eu queria. Tinha farmácia, tinha supermercado, tinha hospital, tinha a escolinha, guarderia, tinha tudo que eu queria. Então eu falei, acho que está escolhido. Dormimos aqui, outro amor à primeira vista pela cidade. Então caminhamos depois até o final do primitivo e eu fiquei na cabeça, que nem eu fiquei com ele na cabeça, dessa vez eu fiquei na cidade na cabeça. Depois todos os dias caminhando, pensando, comparando a cidade, olhando a beleza das outras e falando, ai, mas eu acho que é lá, é lá, é lá. Então a gente tomou a decisão de fechar onde a gente estava, que era de aluguel, e sobretudo a pessoa queria subir o aluguel, tinha uma questão econômica também difícil. E pegamos nossas malas, enfiamos as malas, porque a gente já estava no carro, parte dos nossos móveis, nossas coisas, a gente mandou para um guarda-móveis, para outro lado. E chegamos aqui com um carro, 2 malas, perguntamos, tem algum apartamento para alugar? Chegando aqui com tudo no carro, falaram que sim, alugamos o apartamento primeiro que a gente viu, enfiou ali dentro. E daí a gente começou a explorar um pouquinho a cidade, é muito pequenininha, um povoado super charmoso, medieval, super bonito, e começou a explorar aqui um pouquinho e conhecer a região, e pouco a pouco, olhando e tal. Deixa eu ver se eu consigo virar a câmera para vocês verem. Pouco a pouco a gente encontrou uma finca vazia, depois a Andrea vai mostrar as fotos, mas isso aqui era um terreno vazio, gigante. A gente encontrou ele e construiu. Deixa eu ver que aqui fica pior o sinal, acho. E a gente construiu a Casa Sonho, que tem o nosso albergue. Lá em cima do albergue a gente tem uma horta. E aqui é dentro do salão. Fala do caminho primitivo. Esse é o meu pai, também passando de máscara. E a gente tem aqui ainda quartos privados, uma parte de hotel e uma parte de albergue. A gente decidiu fazer as 2 coisas. Então a gente tem tanto os quartos privados quanto o albergue. E o albergue ficou lindo, que é todo de vidro, é super diferente, o pessoal sai super contente. Vou aproveitar e mostrar as fotos, então, se você quiser comentar. Tá.
Deixa eu só ver uma coisa que tá meio estranho. Essa. Peraí, vamos ver se melhora assim. Tá me ouvindo? Conseguiu? Voltou, voltou. Sim, agora sim. Ah, melhorou em foto. Não, esse Melhorou, meu né? marido, hoje ele tá trabalhando que nem louco, a gente tá acabando de limpar o albergue, então se eu subir ali no albergue, vocês vão ver ele fazendo a faxina, então ele não tá podendo participar da live por isso. Ai, E sim. ele tá louco, tá, ele limpou todo o hotel já hoje, tá limpando tudo o albergue, então ele tá que nem louco. Esses somos nós aqui na parte de trás do hotel, que a gente fez uma área também super bacana, que vai aparecer, acho que alguma foto, que é o porte que a gente faz, que eu fazia as cenas comunitárias, que é esse telhadinho atrás é que a gente chama de porte, que é super sombreado, é uma delícia a gente ficar aí com os peregrinos batendo papo. Esse é o jardim. A Casa Sonho tem uma coisa muito própria, que para a Espanha é bastante novidade, que o nosso projeto ele é todo ecológico, né? Então a gente faz, ó, desde os temperinhos, tudo que a gente usa na cozinha é plantado aqui, tudo sai da horta para o prato de vocês, dos peregrinos. Então meu marido faz uma super jantar, um super menu peregrino delicioso. E a gente fez, então, um projeto não só ecológico de práticas, como também ecológico na construção. Então, a gente tem uma casa passiva, que faz com que a gente não tenha muito gasto energético, sobretudo com calefação. A gente não gasta em calefação praticamente nada, o que permite a gente colocar calefação para todo mundo você ter que controlar. Se quiser colocar 30 graus, você põe 30 graus no seu quarto. No albergue, não, a gente tem que colocar Esse é o pote, a mesa que a gente junta tudo e faz os jantares. Aham. E esse projeto é super inovador, então nós somos uma casa passiva, esse é o primeiro hotel passivo da Espanha, e a gente tem recebido muita visita, muita gente interessada em saber como ter uma rotina um pouco mais ecológica nos dias de hoje. Acho que depois dessa questão do coronavírus tem muita... Ah, olha a paella que ele faz. Ele faz uma paella espetacular, de verduras da horta e costelinhas de porco, que é deliciosa, muito molhadinha. O pessoal que come aqui sai daqui de barriga cheia, mas muito feliz, sabe? É que ele realmente faz com carinho, cozinha muito bem. É o ponto alto, a gente tenta receber bem, tudo, mas não adianta. O estômago do pessoal que fala mais alto. Cozinha que é maravilha. Isso, a gente tenta então ter um cuidado aqui do peregrino e com o meio ambiente, sabe? A gente tenta ter uma vida que é o que a gente planejou como um projeto de vida sustentável para criar nossa filha, tá no entorno natural, porque nosso terreno ele tá bem no meio das montanhas, ele tá dentro da cidade, mas quando você olha para cima você só vê verde e montanha. Era um terreno esquecido, estava guardado para gente. Ninguém se deu conta e o caminho passa na porta. A gente eu acho que são 80 metros de frente o terreno, e os 80 metros são caminho de Santiago. Então a gente vê 80 metros peregrinos passando. É um lugar super assim, sabe? Não podia ser melhor. E estava esquecida. Esses são os tomateiros, agora já cresceram mais. Né? A horta hoje está grande, que vocês não têm ideia, porque choveu esses dias aqui, fez bastante chuva e sol. Cresceram os tomates, cresceram os alfaces, os abobrinhas. Esse é o albergue, que é uma graça. Agora com a questão do coronavírus, a gente vai fazer uma ocupação um pouco mais baixa, mas mesmo assim ele tem essas separações, já que a gente já tinha feito assim com as madeiras, que também ajuda bastante na questão de atender as normas sanitárias. E nada, porque agora a verdade do coronavírus é uma verdade que vocês estão vivendo no Brasil também e sabem um pouco, bom, como isso afetou, né, a realidade de todo mundo. A gente aqui já começou a desescalada, eu sei que no Brasil vocês ainda não estão, mas bom, vamos passar. E eu vou comentar daqui a pouco um pouquinho sobre o coronavírus em Caminho de Santiago. Essa cozinha do albergue, e também agora, bom, com a questão do coronavírus, a gente vai... A ocupação não pode ser todo mundo cozinhando ao mesmo tempo. A verdade, eu acho que de peregrinos que cozinharam aí foram super poucos, né? Porque quando a gente comenta que tem a paella e não sei o quê, o pessoal sempre decanta pra cá. Mas é uma cozinha super, tem todos os utensílios, é uma gracinha, ela é pequenininha, tem máquina de lavar, secar, mas o pessoal gosta muito mesmo de ficar aqui, comer a paella, tá no jardim, desfrutar um pouquinho, colocar os pés para cima, sabe? E deixar às vezes para cozinhar em algum lugar que não tem como oferecer comida, sobretudo.
o que a gente tenta oferecer é isso para o peregrino, um lugar que ele possa chegar, que era o que a gente gostava como peregrinos. Chegar, se instalar, você tomar um bom banho, uma boa pressão de água, porque tem lugar que você sabe que a pressão de água é muito fraquinha, que a gente falou, a gente quer uma pressão de água forte. Tomar uma cervejinha, comer alguma coisa, ver a natureza, se jogar no jardim, lavar roupa, secar roupa, se você tem bicicleta, guarda sua bicicleta também, que a gente fez um cantinho para bicicleta, para lavar a bicicleta, para fazer tudo. E depois, quando tá já mais relaxado, janta e um bom colchão para dormir. A gente colocou um super colchão bom em cada liteira, cada beliche. E de noite é super bacana, essa foto ela é bacana, que ela mostra um pouco que se fica aqui realmente é como se você estivesse no meio do nada e ao mesmo tempo você está dentro do povoado, sabe? Você fica com essa visão assim, as luzes, poucas luzes acendidas, a lua, as estrelas e muita natureza ao redor. E o caminho de Santiago nos seus pés, né? Que na verdade você está pisando nele. Essa já é um exemplo de quarto dentro do hotel. A gente fez um estilo super minimalista, tudo branquinho, clarinho, sabe? A gente não gosta de enfiar muita coisa. Os tetos são todos de madeira aparente, então a ideia da construção do que é o hotel é fazer como uma casa de sítio, sabe? Do sítio da vovó. Então, os banheiros a gente fez com os azulejos um pouco, esses que imitam azulejos antigos. E dentro a gente fez super clean, um ambiente dentro do que é o restaurante super agradável, assim, que o pessoal gosta muito de ficar. É um lugar que você se sente em casa. Porque todo mundo fala pra mim, vai, você se sente em casa. A gente fez com muita claridade natural. Espera, que acho que... Ai, vai passar por lá, ó. Tá fugindo da... Esse tava fazendo limpeza. Mas como vai todo desarrumado, acho que não tá querendo aparecer. Ele escapou, quando ele viu, se escapou. Né, que eu vou colocar tudo em ordem. Então, ele está trabalhando desde as 7 da manhã, sem parar. Ó, os banheiros a gente fez assim, com azulejinhos antigos, com coisinhas assim, que lembrem isso, a sensação de estar na casa da vovó. E ficar à vontade, sabe? A gente é muito... Por isso chama Casa Sonho, porque na verdade a nossa casa, que todos são bem-vindos, a nossa casa, queremos que todos se sintam em casa, e sonho da ilusão, né? A ilusão de sonhar, de você ter um sonho, querer cumpri-lo, querer realizá-lo. E às vezes o que falta para você realizar seu sonho nada mais é do que sair da zona de conforto, né? Você ter aquela coragem de dar o passinho para fora da bolha, e esse passo não é simples, mas uma vez que você dá, ó pai chamado, uma vez que você dá esse passo, o mundo se abre, né? Então às vezes é aquela questão de você ficar lá pescando no laguinho se você tem um oceano. E a vida, muitas vezes, ela é cheia de surpresas. E uma vez posta essa oportunidade na sua frente, a questão é poder saber dizer sim. Esse é o forno de pizza, a gente faz pizza a lenha com massa caseira também, que são maravilhosas. É que ademais de atender os peregrinos, olha a pizza, que é incrível, com uma massa bem fininha, é incrível a pizza aqui. Ademais da gente atender os peregrinos, a gente foi muito bem recebido no povoado e a gente tem, até como agradecimento a eles, a gente tem um bar-restaurante aberto para eles, o que nos dá muito, muito trabalho, que não era muito bem a intenção, isso a gente calculou mal, porque a gente tinha aqueles horários mais ou menos peregrinos pensados. E quando vem gente de fora, daí você tem que atender também em outros horários. Mas a gente tem isso com eles vêm muito aqui. E o pessoal com a pizza agora tá maravilhado com a nossa imigração italiana aí no Brasil. Eu sempre fui muito pizzeira, de comer muita pizza. E o Thiago também, quando ele esteve no Brasil comigo, levei ele muita pizzaria. Resultado, aprendeu a fazer pizza melhor que o brasileiro e o italiano. Então, tem que provar. Ai, que maravilha! O pessoal tá aqui dizendo, ó, quer conhecer o albergue, deu fome. Ai, que lindo, Paty. Mais que nada, quem for fazer o caminho primitivo, me chama, me escreve, pega meu contato com a Andrea. Eu sou uma pessoa super aberta, pega dicas comigo, o que precisar, tá?
E se não for fazer o primitivo também e vai para outro caminho, tem dúvidas, pode falar comigo também que eu tento ajudar. Eu sempre estou bastante presente, assim, por internet e tal, que eu posso, apesar de ter a bebê, todo o trabalho, tudo isso junto, mas sempre que eu posso eu vou atendendo. Às vezes demora um pouquinho para responder, mas logo um dia, dois, no máximo. Quando eu vejo, eu falo, nossa, tem alguma coisa atrasada, eu respondo. E nada, e todos são super bem-vindos. Acho que o que eu queria mais que tudo era passar para vocês a minha experiência como caminhante nessa parte. Eu quis apresentar o nosso sonho, que todos os sonhos são possíveis, mas são feitos de muito esforço, porque, claro, essa história bonita tem muito, muito esforço por trás. Bati muitas vezes a cabeça. Vim para um país que era outra cultura, outra língua. Estive sozinha há muito tempo, tive uma filha sozinha com um negócio grande, logo agora estão os meus pais para ajudar. É um pouco que tem que ter paciência, cada fase é uma fase. Então, os esforços são recompensados e você vai construindo sua vida a cada dia. Porque, na verdade, eu reconstruí a minha e deixei muitas coisas lá no Brasil, deixei amigos, deixei um trabalho, uma carreira, mas aqui eu construí outras coisas. Tenho duas vidas em uma, seguramente, né? Porque tinha uma outra Patrícia ali, que ela segue existindo, mas que hoje em dia seguramente não sou mais a mesma. Mas isso é pro bem, né? Então acho que mais que nada era isso. E todos são super bem-vindos e quando quiserem bater um papo comigo também me escreve, eu conto um pouquinho mais. Adoro ajudar nessa parte de autodescobrimento, que cada um se autodescubra da melhor forma possível, que seja a sua melhor versão. Ai, ai, que inspiração! Louca para conhecer aí, você já sabe, né? Eu fiz o Caminho Primitivo em 2017, mas o albergue ainda não existia. Quando é que Nós foi vamos. inaugurado mesmo? Isso, a gente vai cumprir vai fazer um ano agora. Dia 18 de junho faz um ano que a gente abriu. E assim, Pati, até aqui a Cleibe comentou, ai, quero logo saber quando é que a gente vai poder ir e tal, né? Você falou da desescalada na Espanha. Tem uma questão que é cada Espanha, cada província está numa fase da desescalada, né? E também a gente não sabe ainda quando as fronteiras abrirão para os brasileiros, né? Então tá tudo muito incerto ainda. Queria saber de ti qual a tua visão disso tudo, como é que vocês estão passando por isso, como é que tá nas Astúrias a questão da desescalada, como é que vocês estão operando hoje? Tá, vou te contar. Aqui nas Astúrias, bom, desde ontem já saiu no jornal que, sobretudo, as províncias do norte, existe uma grande possibilidade de que a partir do 15 de junho já se faça a abertura das províncias do norte. Mas isso sem falar, não estou falando de fronteiras internacionais. Então, o caminho primitivo para os espanhóis, ao que tudo indica, vai ser o primeiro caminho que vai abrir. Porque devem abrir de Cantábria até Santiago. Nós estamos no meio em Astúrias. Então, o primitivo seria Astúrias-Galícia, que é uma província, e logo se Cantábria abrir, também vão poder fazer o caminho do norte da costa, tá? Então, isso é o que deve acontecer, não é seguro, mas provavelmente seria antes até do 1º de julho. Porque como que a gente já está... Se todas as províncias evoluírem como a questão está sendo vista, 1º de julho deveria estar aberto todo o caminho, a Catedral de Santiago deveria abrir tudo. Logo, isso seria uma antecipação, porque como aqui no norte a gente teve muito menos casos, porque no norte você tem muito menos população também, você não tem uma concentração. Eu vivi muito pouco do confinamento, eu tenho todo esse terreno aqui, o que eu vivi do confinamento foi que, na verdade, eu não podia receber ninguém, sobretudo peregrinos, não passava ninguém, não via peregrino, isso para mim era diferente. Mas eu mesma fiquei fechada dentro de um terreno, que eu fazia minha horta, então eu não vivi o que segunda-feira agora, por exemplo, eu tive em Oviedo, que eu tive aqui no IKEA, e eu vi aquilo, eu fiquei assustadíssima. Todo mundo com a polícia sinalizando por onde vai, máscara, não sei o quê. Porque quando você vai em concentrações, nossa, eu me senti super violentada, sabe? Minha filha, foi uma situação muito ruim para mim, eu não tinha vivido ainda. Meu marido ainda, ele ia mais para Oviedo, mas acho que foi a primeira vez que eu fui para Oviedo em todo o tempo. Até por opção, porque eu sou uma pessoa super caseira, de natureza e tal. Então, a perspectiva que existe aqui, muitos espanhóis vão fazer o caminho agora, muitos.
Então, no primeiro momento a gente pensou, bom, como vai ser esse no caminho? Não, agora parece, eu já tenho recebido bastante chamadas, tem muita gente planejando caminhar, junho já, então acho que a pessoal que fizer essa notícia para junho já está se planejando, quem está aqui já perto do norte, e 1º de julho, bastante gente. Tem um outro peregrino, por exemplo, estrangeiro que me contatou, que quando teve a declaração de estado de alarma, eles estavam aqui, um dia antes eu ajudei eles a irem para casa, teve alguns casos que eu ajudei, e querem já voltar e querem continuar o caminho daqui. Então, por exemplo, tem um peregrino alemão, que é um senhor uma graça, senhor, e ele já me avisou, já todo mês já me informando, olha, por enquanto acho que eu vou ter minha passagem, acho que ele vem agora dia 24 de junho também. Então, o Brasil, eu acho que ainda tem uma questão, como vocês estão no olho do furacão, eu acho que ainda vai ter que esperar agora como o Brasil vai abrir para vocês poderem viajar. Mas a Espanha, a desescalada, ela está sendo feita de uma forma muito ordenada. Sobre tudo isso, os países, as províncias do norte, que sofreram muito menos, são as que vão estar primeiramente abertas. E as que devem ter menos aglomeração, né? Porque, por exemplo, se você comparar o caminho francês com o caminho primitivo, o primitivo vem muito menos gente, é muito menos massificado. Então, também as pessoas acho que estão se decantando por alguma opção de caminhos com menos gente. A quantidade de albergues que já estão abertos é altíssima. Já temos aqui no primitivo, acho que é 80% abertos, já desde hoje, abertos. Nós não chegamos nem nós fechamos porque não tem peregrino, mas nós também estamos preparados, se me aparece um peregrino que pode, por exemplo, se uma pessoa, outro dia me chamou uma pessoa da própria província, falando, eu acho que eu vou caminhar, eu posso recebê-lo, porque ele está dentro da mesma província, mas ele está caminhando o caminho, então eu posso fazer. Mas a verdade é que não tem muita gente ainda com essa intenção. Estão saindo muitas normativas, tá, para regulamentar o funcionamento dos albergues, mas ainda são muitas incertezas. Eu sou uma pessoa muito não ansiosa hoje em dia. Então, o que eu tento fazer todo o tempo é um pouco trabalhar com a realidade que eu vejo. Então, por exemplo, nós tivemos, nesse período de confinamento, nós tivemos hóspedes, porque trabalhavam em atividades essenciais, tá? Então, o que é isso? Durante o confinamento, atividades como construção de autopista, que é o que tem aqui perto das salas, a gente tem uma construção de autopista. Essa atividade podia continuar e essas pessoas tinham que ter onde dormir, tomar café, jantar e almoçar. E como nós temos bar-restaurante, então nós pegamos uma autorização do governo para poder ajudar essas pessoas a trabalhar. Claro, foi difícil, tive que reinventar meu negócio e tal, para poder ajudar nisso e tal, e funcionou. Então, tudo na verdade, ademais de bom senso, é você seguir o que o governo está te falando. Qualquer coisa que você coloque de mais ou de menos, não é bom. Então, a gente teve aqui períodos, as pessoas trabalhavam, a gente podia, por exemplo, ter uma pessoa por quarto, então, ainda que viessem juntos na mesma empresa, era só uma pessoa. A gente usava, teve uma época que era obrigatório luva, depois a luva para ser obrigatório. A máscara, que não era, depois passou a ser obrigatória. Então, a gente coloca álcool gel em tudo, os desinfetantes com o número certo de combatentes de bactérias, tudo isso. Cada pessoa que levanta, você tem que limpar a mesa. Então, é muito mais uma dinâmica, a gente se acostumou nisso. Os primeiros dias foram difíceis, mas agora a gente já tem de uma forma prática. E os albergues vão ter que se acostumar. Então, por exemplo, um albergue muito pequeno, e que tenha pouco espaço, ele vai ser difícil de se adaptar. Vai ser difícil ele se adaptar à questão de espaço, porque você tem uma normativa que vai te colocar uma distância mínima de 1,5 m. Então, eu tenho, por exemplo, conversado com albergues que eles querem funcionar, mas eles já se readaptaram, não exatamente por aforo, pelo número de plazas, de lugares, mas sobretudo que eles estão contando para cada 1,5 m de distância de cama, quantas camas eles podem ter, tá? Então, eu acho que isso vai afetar, então, o que é um pouco a questão de ocupação. E ocupação, a gente fala sobretudo albergues públicos, que tinham aquele desenho de liteira do lado de liteira, né? Isso sim vai afetar. Agora, tem uma questão, se é para mal ou se é para bem, saberemos, porque também já era um modelo que muita gente reclamava. Muita gente já não buscava um albergue superlotado. Então, é uma questão um pouco, já que está acompanhando um pouco o desejo, infelizmente foi de uma forma ruim, mas de muita gente de ter um pouco mais
de qualidade na hora do descanso, sabe? Ter um pouquinho mais de espaço, um pouquinho mais de privacidade, um banheiro que seja para um pouco menos de pessoas e tudo isso, deixar um sabão disponível. Então, essas são adaptações que os albergues estão fazendo, tá? Agora, eu acho, ao mesmo tempo, que nada mais seguro do que uma vez que você possa fazer o caminho, você fazê-lo. Porque, ao final, eu tenho um exemplo, eu tenho um grupo de WhatsApp que estão vários donos de albergue, a gente até teve posições diferentes no assunto. Tem gente que pensa, mas eu acho muito mais seguro você estar aqui no caminho do que você estar lá, por exemplo, em uma cidade grande, cheio de turista, que veio cada um de um lugar, que você esbarra com as pessoas na rua, ou que você vai num restaurante. Então, isso eu acho que sim, pode te expor muito mais. Aqui no caminho, se você tem um pouco da ideia dos riscos que existem, é um pouquinho como tomar esse cuidado, sabe? Ir um pouquinho mais devagar com algumas coisas, e ao mesmo tempo tem pessoas como eu, que eu sou muito tranquila com esse aspecto, que eu tento não criar disso um obstáculo, porque também se você fizer um caminho com medo, e que você não quer falar com ninguém, isso não é gostoso. Eu tentei seguir com a minha vida, a minha família, a minha filha, a interação que a gente tem com as pessoas, ela segue normal. Eu não vou mais para os meus clientes abraçá-los e beijá-los, mas sobretudo para a segurança deles. Porque você tem que respeitar um pouco qual pode ser a reação do próximo. Mas eu mesma não sou uma pessoa que eu tenho esse tipo de preconceito, que não é um preconceito, mas de medo, digamos assim, sabe? De fobia. E eu sei que tem pessoas que têm. Mas eu acho que o caminho vai te possibilitar isso, um pouco mais de liberdade, você vai ter mais espaço para caminhar, você não vai estar num grande centro. E mais que nada, depois de 80 dias, que acho que o Brasil já está em confinamento, e aqui foram 60 e não sei quantos, o que as pessoas mais precisam, acho que é natureza. As pessoas precisam estar na natureza. Eu que não vivi o confinamento, que fui para Oviedo, que é uma cidade linda, mesmo assim, na segunda-feira eu falei, não, e a gente tinha ido de manhã fazer uma excursão na Senda do Urso, com a minha filha para ver ursos e tal, no parque protegido, que foi maravilhosa. A segunda parte do dia, que foi depois de almoçar e ir para Oviedo, para mim foi um trauma, entendeu? Então, acho que os seres humanos agora, cada vez mais, desejam esse contato com a natureza, sabe? Onde você pode estar livre, que você não tem que ter 5 pessoas a cada tantos metros. Não, você vai estar você, daqui tantos metros tem outra pessoa caminhando, e eu acho que vai funcionar. E eu acho que vai ser os primeiros peregrinos que vão chegar, que vão poder contar um pouquinho qual foi a experiência deles, né? Qual foi a sensação. E eu acho que cada lugar que eles passaram, eles vão ter que opinar de uma forma diferente. Porque também, por exemplo, se um albergue for de uma senhora de 60 anos ou de 70, tenho certeza que ela vai estar com muito mais medo e ela vai colocar muito mais barreiras, não as físicas de luvas e mascarilha, porque isso todo mundo tem que usar máscara, isso não tem como, mas talvez barreiras psicológicas. Então eu acho que o mais importante é a gente tentar, dentro da nova realidade, agir com naturalidade, porque senão a gente vai acabar com a humanidade. Se a gente continuar colocando tanta pressão no que está acontecendo, então a gente tem que pôr a máscara, pôr a luva, mas continuar sendo, por trás da máscara tem que estar um sorriso, entendeu? E isso que para mim o que mais me atrapalha a máscara é o sorriso, não ver a boca das pessoas, não ver, porque a boca diz tudo, os olhos dizem muito mais, a boca diz muito mais, agora nesse período que eu estou vendo, como a boca diz, sabe? Então isso eu acho que é o que vai fazer falta, então a gente tem que tentar, com palavras, com ações e tal, tentar suprir essa falta que faz um sorriso. E o caminho é feito cheio de sorrisos. Então, acho que mais que nada é isso. Ter um bom senso, estar aberto ao novo de uma forma consciente, sabe? De acordo com o governo, de acordo com as normas, mas não fazer maior o problema do que ele é. O problema existe, mas ele não pode ser tão grande. Ele é... Porque temos interesses por trás, daí a gente tem questões políticas, tal, que não cabe a nós outros. Mas tem tantas coisas por trás que são maiores que nós outros, então nós outros eu penso que quem estiver no caminho tem que estar muito feliz, tem que vir aqui para caminhar, para desfrutar. Quando chegar no albergue, tem que saber que vai ser tratado com todo o cuidado possível, que vamos higienizar, que vamos cuidar, nananã, mas eu não vou estar falando de coronavírus com todo mundo. Eu acho que isso já vai estar na cabeça de cada um. A gente não pode trazer para o nosso dia a dia esse pesadelo que está existindo em palavras. Então, eu acho que são pequenas coisas. Tem o frasquinho de álcool gel, tem isso, tem aquilo, tem a máscara, né? Mas o resto continua igual. Buenos dias, vamos aproveitar, bom caminho e tal. E eu acho que deveria seguir assim. Ojalá, como se diz aqui,
todos possam ter a mesma percepção, para a gente poder manter vivo esse espírito de caminho. Sim, o espírito peregrino, contato com a natureza. Que saudade, Paty, nossa. E, bom, ótimo que você falou nisso, porque uma das coisas que eu estou tentando fazer aqui no Caminhos pelo Mundo é justamente mostrar para as pessoas caminhos não tão conhecidos, os caminhos aqui pelo Brasil também, né? E o Primitivo, até o André entrou aqui e disse que no ano passado foram menos de 1.000 peregrinos, parece, no Caminho Primitivo. Então, realmente, ele é menos procurado pelos peregrinos, então é uma opção, é bom a gente conhecer, né, as opções que existem, já que estamos nesse momento de espera. Qualquer notícia também vou passando para vocês, qualquer novidade. Paty, a gente tem mais uns 5 minutinhos. Não sei se você gostaria de falar um pouco do caminho primitivo em si, para quem não ouviu falar muito, né? Porque normalmente o caminho de Santiago associa direto ao caminho francês. Você pode falar um pouquinho para nós do caminho primitivo, que começa em Claro. Oviedo e vai até Santiago, são 320 quilômetros, né? Isso mesmo. Ó, a André sabe tudo que tem. Quais os encantos do caminho primitivo? Eu quero saber. Bom, olha, o caminho primitivo, ele chama primitivo, antes de tudo, para explicar, porque ele foi o primeiro caminho que fez o apóstolo, tá? Então, por isso ele é o primitivo. É um caminho de interior, ou seja, ele sai de Oviedo, tá? Que está em Astúrias. Astúrias, aqui na Espanha, é conhecido como paraíso natural. Por quê? E falam que é um paraíso não descoberto. Você está em Astúrias, no meio das montanhas, com muito verde, muitíssimo verde. Onde você olha é verde aqui, e ao mesmo tempo você tem o mar Cantábrico. Então, aqui do albergue, em meia hora, eu estou na praia. Outro dia eu peguei minha filha de manhã e falei, vamos para a praia. Nós escapamos quando já foi permitido ir para a praia. Assim que liberou, eu falei, vamos para a praia. Fez um sol, escapei. Então, você tem no primitivo muitos bosques, muito verdes. É um caminho que você pega muito pouca parte de estrada ou de parte de pedra. Sabe aquelas partes que a gente normalmente não gosta quando peregrino? Você fica muito em contato com a natureza. Ademais, você passa por muitos povoados, são todos muito pequenininhos. Aqui em Astúrias é difícil. Bom, depois você tem pontualmente alguma cidade grande, mas mesmo Oviedo é uma cidade grande, mas não se compara com as outras cidades que a gente passa no francês. Tá? Oviedo parece grande, mas quando você vê uns quarteirões, você dá a volta e você encontra todas as pessoas que você encontra de manhã, você encontra de tarde no mesmo lugar. Mas é um caminho, então, que ele é exigente, eu te diria, essa é a primeira palavra que eu usaria. Ou seja, não é um passeio como é o caminho francês, que você fala, que eu vou tranquilamente, meus 40, porque no final do caminho francês eu fazia 42 quilômetros por dia, que eu queria voltar para ver o meu marido. Eu dava pressa, porque senão depois eu perdi o bilhete do avião. Então eu andava muitíssimo, e era fácil, porque é muito plano. Agora, todos os caminhos, seja qual seja, eles sem Paulo se encontram em Melide, na Galícia. Então, quando a gente fala de qualquer caminho, por exemplo, exatamente, o primitivo, ele começa em Oviedo e termina em Santiago. As fases que ele tem diferente são as anteriores a Melide. Depois de Melide, são todos os caminhos iguais. Tá? Então, sempre todo mundo faz um pedacinho do que é o caminho francês. Seria o primitivo, que é o primeiro, deveria ser. Mas todos fazem o que é mais conhecido, que é o caminho francês, um pedaço. E as fases anteriores, eu até estava orientando uma amiga minha que está no momento que quer fazer caminho, eu orientei a ela, falei, olha, as fases anteriores é muito bacana você às vezes pegar um caminho menos conhecido, porque você tem muito mais possibilidades de estar em contato com você mesmo. Né? Então, quando você faz o francês, dependendo do mês que você escolhe, você pode se deparar com muita gente. E se não é esse o seu objetivo, que muitas vezes não é, você tem que buscar horários alternativos, como eu busquei, os horários da tarde, que era o horário da comida. Então, o primitivo é isso, é um caminho rico de natureza, subidas e descidas exigente, passa por muitos pequenos povoados, e isso é uma vantagem porque você tem o acolhimento da população local. Então, são todos, sabe aquelas histórias de antigamente do caminho francês que contava, que te dava o bastão? Aqui no primitivo isso acontece. Meu marido ganhou uma vara de um senhorzinho para poder fazer o caminho dele. Eu depois ganhei uma vara de uma senhorazinha.
Então, acontece coisas com você incríveis aqui no Primitivo. A comida é muito típica, você tem lugares que você come super bem, que é super barato. Então, ainda não chegou muito a comercialização do caminho aqui, entendeu? Você vive muito aqui a realidade local. E eu acho que por isso que eu acabei me apaixonando. E as Astúrias é exatamente isso. As pessoas aqui são muito simples e têm um coração grande e querem que as pessoas conheçam as Astúrias. Têm orgulho de ser asturiana. Eu tenho orgulho que a minha filha é asturiana, sabe? Eu falo toda orgulhosa para ela. Porque eu acho que assim, tem uma coisa bonita de viver aqui. E logo, os albergues também que estão aqui, as pessoas são muito carinhosas. Então, não que isso não tenha no francês, tem muito, mas tem muita identidade. Se você perguntar, as pessoas sabem quase todos os nomes dos diferentes albergues aqui. É até difícil, às vezes, de escolher onde você vai dormir, de tanta opção bacana que você tem. E isso, acho que o resto fica para quando vier caminhar, porque não tem como visitar mais. O que eu posso dizer uma coisa importante. Para chegar no Primitivo, o acesso, bom, até às vezes eu acho que é mais fácil que para o francês, quando você tem que ir para Saint-Jean-Pied-de-Port ou Otário. Você tem que pegar um voo Brasil-Madrid ou Brasil-Barcelona, e daí você pega uma conexão direto de um voo para Astúrias. Daí você já desce no aeroporto de Astúrias, que é chamado de aeroporto de Astúrias ou Viena, que está a 25 minutos daqui. Tá? E depois do aeroporto você tem um ônibus que te leva para o Oviedo para começar o caminho. Então é muito fácil, você não tem, sabe, muita complicação. E às vezes, dependendo, se é um amigo tal, às vezes eu vou buscar no aeroporto, trago para cá, deixo eu dormir aqui um dia para ficar tranquilo, você vê cuidado, depois eu levo para o Oviedo para começar o caminho algum dia. Boa ideia isso. Gostei, gostei. E tenho que dizer que aí pertinho tem o Davi Bodenaia, que esses dias eu vi, eles visitaram vocês aí, né, Pati? Sim, Ai, que é gente, é uma... outro lugar encantador. Foi uma noite inesquecível que eu tive no Caminho Primitivo. O Davi, ele veio visitar a gente com a mulher, com a Célia, e agora para esse ano com o coronavírus, eles vão trabalhar super pouquinhas camas. Vai ser para ele um ano assim que ele vai ter que estar bem recolhido, ele estava me comentando que ele vai ter que trabalhar menos camas e tal. Acho que não sei, nem não vou nem arriscar dizer o nome, ele me disse, mas eu prefiro não dizer, até que ele tenha certeza. Mas se não, ao menos passa para dar um oi para ele, entendeu? Isso não vai ter problema, ele vai ter uma restrição aí na questão de espaço, mas passar para dar um oi, tomar um café com o Davi, comer um bolinho ali que ele faz, maravilha. Ai, e chegou a fazer a Ruta dos Hospitales, Pati? Vocês fizeram por ali Sim, ou não? sim, quando eu fiz com meu marido, a gente, apesar de ser dezembro, a gente pegou um dezembro de primavera. Pra você ter ideia, por exemplo, esse mês também aqui de maio, que teve um verão, as mudanças climáticas hoje em dia possibilitam que você planeje fazer um caminho ou um ecoturismo, tá? Qualquer época do ano na Espanha, principalmente aqui no norte, porque a coisa tá em mudança. A gente, então, em dezembro, pegou uma semana incrível, que não choveu nenhum dia, só fez sol. Eu de camiseta de manga curta, olha que eu sou friorenta, em dezembro. E a gente pegou um dia magnífico em Hospitalhas, né? Então, acho que quando você tem tempo bom, é uma rota super bonita. Você tem muita natureza, você está ali na altura das nuvens, da névoa, vê os cavalos selvagens, passa o dia sem contato nenhum com a civilização, sem funcionar celular, sem ver ninguém, leva o seu piquenique, leva bem feito, porque é uma hora que você desfruta muito poder fazer um piquenique ali no meio das montanhas, e depois você chega morto do outro lado, falando, meu Deus, que dia, que aventura, mas você chega assim, sabe, louco, para coisas essenciais, o seu banho quente, a sua cama, comer bem. Foi uma experiência incrível, a gente adorou hospitais. Última pergunta. A Cleibe está perguntando se é seguro andar sozinha. Eu vou dizer que eu fiz o caminho primitivo sozinha e amei. E quero tua opinião também, Paty. Tá. Todos os caminhos, eu vou dizer, são muito seguros. O primitivo é extremamente seguro. Extremamente. Primeiro porque você não tem nenhuma metrópole, você não tem nada aqui perto que te possa trazer qualquer tipo de qualquer violência, tá? Então aqui você está num entorno rural e de gente assim, vaqueira, que eles dizem aqui, tinha os municípios vaqueiros aqui, que é de gado, agricultura,
verdura, horta, sabe essas pessoas cheias de bombinha, tudo velhinho, velhinha? Você tá num lugar assim como o seu paraíso. Agora, antes de fazer o caminho francês, eu pesquisei bastante, que esse era o meu maior medo. Eu chamei várias mulheres que eu fui encontrando por aí, que me contaram que já tinham feito o caminho, que eu queria saber o tema segurança. E todas me falaram, pode fazer, você fica tranquila, que você pode fazer o caminho sozinha. Então esse era o meu maior desafio. Eu fiz, cumpri, não acabei sozinha, porque acabei casada, praticamente, mas vale a pena fazer o caminho sozinha. Sempre você vai encontrar alguém. Eu, meus primeiros dias, o primeiro dia, quando eu cheguei em Saint-Jean-Pied-de-Port, para subir os Pirineus, eu já vim com uma estratégia traçada. Falei, vou ficar amiga de alguém no albergue, porque essa história que é muito segura, não sei se eu me garanto. Vou ficar amiga de alguém no albergue para começar a caminhar junto e ir me acostumando pouco a pouco. Então, também tem isso, entendeu? Você depois, no primeiro dia você já chega, se não está se sentindo tão segura, não força a barra, fica amiga de alguém, fala, podemos começar a caminhar junto? Começa a caminhar junto. Você vai ter muitos dias depois para andar sozinha. Eu fiz isso, me senti super confortável, me senti até um pouco boba depois, sabe? Depois eu olhava e falava, ai que boba, devia ter feito os Pirineus sozinha, porque é tão mais bonito. Eu queria ter feito muito mais tranquila, mas o primeiro dia bati muita ansiedade. Quando eu fiz os Pirineus no francês, eu estava muito ansiosa. Mas vem sozinha, vem sozinha. O caminho sozinho é muito especial. Ah, eu concordo, concordo. Tem, claro, né? Não é assim. Eu sempre digo, não é um mundo cor-de-rosa, perfeito, maravilhoso, né? É bom a gente se cuidar, é bom ficar atenta, mas dá super para ir sozinha e é uma experiência. Eu também gosto, óbvio, de caminhar com pessoas, fazer amigos no caminho, já fui em grupo, mas ir sozinha é uma experiência muito especial, é única. E como eu disse, eu Querida, sempre muito levava. obrigada. Pera, só, eu sempre levava a Como? faquinha e o bastão, que eu sempre levava comigo a minha faca, o meu canivete suíço e o meu bastão. Então, isso é isso. O seguro morreu de velho comigo, não. Eu cuidado, mas não tem problema. Mas o que você precisar para estar segura, você faz. Eu tinha o meu canivete suíço e o meu bastão. Nunca usei, nunca tive problema nenhum. Mas o que você precisar, traz. E depois, pouco a pouco, você vai vendo como essas coisas vão ficando para trás. É uma questão que você vai caminhando e vai vendo como você se desapega sentido na sua vida. Leia! Ai, que bom! Senão a gente não Te ouviu, acho que a tua parte deu certo, eu que fiquei travada eu aqui. acho que sim. Querida, muito obrigada. Amei demais. Tá me ouvindo? Sim, eu tô ouvindo. A sua imagem às vezes congela, mas eu tô ouvindo. Ah, então tá. Querida, muito obrigada. Valeu demais. Espero conhecer a Casa Sueño tão logo seja possível e a gente vai se falando. Gente, muito obrigada para todo mundo que esteve aqui com a gente e bons caminhos para todos nós. Obrigada, Andréia. Obrigada a todo mundo que teve paciência de escutar. E espero vocês aqui. E por enquanto, bom caminho em la vida, até que vocês possam vir caminhar. Ai, bom caminho na vida e abraços para todos aí, querido. Um beijo. Beijos!